Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é João Vitor, eu sou estudante de licenciatura em Letras Português e no vídeo de hoje eu vou resenhar junto com vocês. Nós vamos discutir um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é literatura. Eu escolhi trazer esse tema aqui pro canal porque ele é o título de um livro que eu tive que ler, né, leitura obrigatória da faculdade. É um livro da Marisa Lajolo, de mesmo título, O que é literatura? É uma edição bem capenga que eu tenho, gente, é bem velhinha, mas eu adquiri no estante virtual, foi menos ali de R$ 15, então realmente valeu a pena. E assim, né, provavelmente vou usar mais pra frente de novo, e nós ainda estamos refletindo sobre ele de maneira geral, né? A Marisa Lajolo, pessoal, ela é uma pessoa muito conhecida, é uma escritora, né? Ela também faz parte de um pouco do ativismo político, né? Paulo Freire mesmo já citou ela diversas vezes em alguns artigos sobre leitura, inclusive em uma das cartas em Professora Cintia Não, ele também a cita. Enfim, ela é uma escritora bem progressista, meio progressista assim, que é ótimo na verdade, né? Mas enfim, partindo desse ponto de apresentação, vamos conversar então um pouquinho sobre esse livro. É um livro, pessoal, bem informal. Eu digo isso no sentido de que você pensa que ele é um livro teórico, por mais que seja curto, né? E que ele vai trazer ali termos bem esclarecidos e que realmente você sai do livro e você sabe realmente o que é literatura, enfim. E na verdade não é bem assim que funciona. O livro ele acaba deixando mais perguntas do que respostas. Isso é ruim ou bom? Eu diria que é bom, né? Porque a gente acaba sendo confrontado pelas nossas próprias ideias que nós já temos formadas na cabeça. Então é muito bom porque a autora ela vai tentando atenuar esses conceitos que nós já temos, né? Quando nós trabalhamos literatura na escola, muitas vezes a gente sai, inclusive do ensino médio, com um conceito de literatura na cabeça muito básico, simples e fácil de ser destruído depois que você entra num ambiente mais universitário ou acaba por estudar um pouquinho mais esses conceitos de literatura, né? Nós saímos com o conceito de que literatura é a arte da palavra. E aí, partindo desse ponto, a autora também vai fazer alguns questionamentos ali pra gente, né? E que na aula nós discutimos sobre isso também, na universidade, né? Bula de remédio é literatura? A Constituição é literatura? O poema que você faz para sua namorada é literatura? O poema que você faz e só você leu e deixou engavetado por uma pessoa muito amada é literatura? O diário é literatura? Registros são literatura? Enfim, N possibilidades. Por quê? Se vamos aqui usar a lógica, se literatura, que a gente aprende no ensino médio e no fundamental, é supostamente a arte da palavra, então todas essas coisas podem ser consideradas literatura, certo? Não estou dizendo que não são, mas é interessante a gente se refletir se tudo que é a palavra é realmente literatura. Se ter palavra é literatura? Enfim. E é justamente o que eu vou fazer aqui também. Acho que vou deixar mais perguntas do que responder elas, em tese, né? Enfim, a Marisa Lajolo, pessoal, ela vai trazer diversos contextos pra gente. Ela, na verdade, inicia a obra falando, na verdade, de dois autores muito famosos, né, na verdade. Um prognóstico de McLuhan, que na verdade ele diz o seguinte, né, numa convenção de escritores, né, um congresso. Os últimos sobreviventes de uma espécie em via de extinção, pois já não serve para nada escrever e publicar livros. O mesmo diz isso. Ele é um sociólogo, pessoal, o Marshall McLuhan, né? Pelo que eu pesquisei, ele é bem famoso também, mas em outra via, ela também nos apresenta o Victor Manuel de Aguiar e Silva, que vai nos dizer que a literatura não é um jogo, um passatempo, um produto anacrônico de uma sociedade dessorada.
mas uma atividade artística que, sob multiformes modulações, tem espremido e continua a exprimir de modo inconfundível a alegria e a angústia, as certezas e os enigmas do homem. E ali ela já começa a provocar a gente de alguma maneira. Ela inicia o livro dessa forma, trazendo duas pessoas de meios literários ou políticos sociais reconhecidas e ambas com opiniões bem diferentes com relação ao que seria literatura e qual a serventia da mesma, né? Porque além disso, é uma discussão que nós devemos fazer também. Para que serve a literatura, né? E respondendo também à pergunta, na minha cabeça, né, na minha concepção, a literatura não deve servir para nada, mas ao mesmo tempo ela deve servir para tudo. Ou seja, ela não deve, pessoal, na minha concepção, volto a dizer, servir unicamente para uma coisa. Ela pode servir para muitas coisas, para tudo, de modo geral, né? Enfim, a Marisa Lajolo, pessoal, então ela vai trazer alguns fragmentos de textos bem famosos no livro também. E quando eu digo que ele é informal, é porque ela tem uma pegada bem jovial. Ela até diz, ó, jovem leitor, que não sei o que mais, né? Ela faz uma viagem com a gente algumas horas, né? É como se a gente estivesse no vagão de um trem. E a próxima estação é essa, a próxima parada é essa, e ela vai discutindo certos pontos e em certas horas ela retoma todos esses pontos, né, de literatura. Ela também faz uma grande crítica, galera, à literatura canônica. Literatura canônica é aquela que foi canonizada, é santificada, não no sentido religioso propriamente dito, mas uma espécie de analogia para aquela literatura que não pode ser criticada, aquela literatura que é intocável, né? E ela também discute certas coisas como por que literatura, na verdade, tem que ser só aquilo que é belo com as palavras? Isso é uma coisa que eu aprendi em linguística, na disciplina de estudos linguísticos e história e concepção, é que a gente não pode ignorar sentenças feias, né? Dentro de uma espécie ali de gramática. A gente tem que entender o porquê. Então teve uma hora que isso fez muito sentido na minha cabeça, que a professora de teoria literária colocou diversas obras em exposição pra gente. Algumas consideradas por muitos baixa literatura. Não que eu acredite nesses termos, mas é fácil para dar uma didática para vocês. Ou seja, em cima, pessoal, nós tínhamos, por exemplo, Dom Casmurro e logo embaixo nós tínhamos 50 Tons de Cinza. Obras antagônicas, de épocas diferentes, de escritos diferentes, de contextos diferentes e até mesmo histórias diferentes, né? E todos eram literatura. Bom ou não, ruim ou não, baixo ou não, fúnebre ou não, não importa, né? Por quê? Inclusive, isso ela vai estar aqui. Ok, nós temos o próprio conceito de literatura, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha aula, que eu cheguei a comentar, né? Era o seguinte, que eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de a gente poder dar a opinião ou escolher aquilo que é literatura ou não. Não é? Por que eu posso considerar Machado literatura e eu não posso considerar um autor que publicou um livro há uma semana literatura? É recheado de preconceitos, né, pessoal, e preconceitos, aquilo que está em torno da literatura, né? Porque muitas pessoas ainda acham, inclusive ela comenta sobre isso, que literatura tem que ser aquela palavra muito bonita, muito bem elaborada, né? Que segue uma gramática normativa, uma gramática muito bem feita. Mas aí, se nós formos seguir também esse conceito, pessoal, nós vamos tirar aí diversas coisas, né? Então, a galera que tem licença poética não vai ser considerada literatura. Claro, esse espectro não vai ser considerada literatura. Tem um livro da Clarice, pessoal, eu acho que é uma aprendizagem, o livro dos prazeres. Ela inicia com uma vírgula, gramaticalmente estaria errado, afinal de contas, o que aquela vírgula representa? Mas, na licença poética, aquela vírgula tem um significado gigantesco, né? E vamos ser sinceros, pessoal, né? Tem muitas obras contemporâneas e clássicas, enfim, não importa, que são muito bonitas na sua forma de escrever, mas em seu conteúdo muitas vezes pode não ter nada muito interessante. Tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal, são as minhas impressões desse livro e que a Marisa Lajolo também vai falar.
E é óbvio que ela vai dizer que os clássicos são extremamente importantes, né? E realmente são importantes, nós vamos parar para pensar, certo? Afinal de contas, se eles estão aí há mais de 200 anos, é porque eles ainda têm muita história para contar, como diria Italo Calvino, né? Então não há de se desprender dessa literatura clássica, mas há também de se entender que a literatura contemporânea tem o seu real valor, que toda a literatura já foi contemporânea em uma época, conforme ela foi publicada, né, no seu ano de publicação. Então esses conceitos que eu falei, muitos deles puxados desse livro, mas a minha interpretação é o que ele vai falar aqui, né? E realmente, galera, não tem como a gente dizer que existe apenas um conceito de literatura. Existem diversos conceitos de literatura. Não há uma consensualidade entre todas as pessoas desse mundo sobre o que é literatura. Literatura, então, pode ser resumida como aquilo, pessoal, que cada um acredita que seja. Cada um está livre a interpretações e a dizer o que realmente considera literatura, tendo ali um conceito próprio de que é arte, é expressão, é denúncia, é arte de palavra e por aí vai, certo? Então, como eu disse, Marisa Lajolo faz mais perguntas, nos devolve as supostas respostas que nós queremos buscar com mais perguntas, mais reflexão. E é por isso que esse livro, mesmo sendo curto, mesmo sendo informal e velhinho também, ele é muito atual e muito reflexivo sobre aquilo que nós já acreditamos que seja literatura. Porque a gente também precisa sair da caixinha, daquilo que a gente acredita que seja tal coisa, e pensar que pode ser muito mais coisas ou até mesmo menos. Certo, pessoal? Então, esse foi os meus comentários, né? Acho que isso aqui foi mais um comentário mesmo sobre o que eu achei desse livro aqui, não uma resenha propriamente dita, né? Mas eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, certo? Ele é bem velhinho mesmo, tá? Vocês vão achar em edições mais recentes, só que ele também não está sendo tão publicado como ele era antigamente também, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar, né? Vamos aí debater um pouquinho sobre esse conceito, eu acho muito interessante isso. Abrir esse espaço para debate. Se inscreva no canal, deixa o like, eu acho que já comentei sobre isso. E até o próximo vídeo.